Chegamos aqui na nossa última sessão e eu quero hoje deixar com você duas chaves maravilhosas para continuar nesse processo de intimidade com Jesus Cristo e crescer no conhecimento de Deus. Não é natural para nós, porque nós vivemos num mundo caído, cheio de informações ao nosso redor, como ser isso, como ser melhor, fazer melhor. O tempo inteiro nós somos carregados de informação de como ser, fazer, possuir. Nós não somos naturalmente, não seremos naturalmente transformados só na imagem de Jesus Cristo ou naquilo que Ele deseja que nós sejamos, ou sejamos íntimos do coração dEle assim. Tem um processo. Nós precisamos, de novo eu disse, ser intencional. Transformados. Eu e você precisamos ser transformados. E nós só seremos transformados à medida que nós fizermos do nosso olhar, do nosso coração e da nossa mente fixados na pessoa Jesus Cristo. Esse é o lugar. Veja bem, se nós quisermos crescer em conhecimento, em intimidade com Deus, para amá-lo mais, para fazer o que Ele deseja de nós, nós devemos realmente fixar o nosso olhar, o nosso coração, as nossas emoções com muito carinho e não simplesmente na menção, mas com muito carinho na contemplação de Jesus Cristo. Irmãos, não tem jeito, é um princípio bíblico e é um princípio lógico. Aquilo que eu mais gasto tempo com ele, eu acabo me parecendo. Aquilo que eu mais gasto tempo olhando, eu acabo me vestindo igual, falando igual. Isso é um processo natural da vida. Só que aqui nós temos algo ainda mais intenso, que é a própria palavra. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como que por um espelho a glória do Senhor. Quando nós olhamos e refletimos, então nós somos transformados de glória em glória na imagem como que pelo Espírito de Deus. Quando nós olhamos, contemplamos, paramos para prestar atenção, nós somos transformados. Nós vemos, nós entendemos o coração de Deus, o desejo de Deus. É um processo contemplando e sendo transformado. Nós não seremos transformados à imagem de Deus, nós não seremos transformados no tipo de pensamento de Deus se nós, na verdade, não pararmos para meditar. Você sabe que o princípio de transformação é o princípio de semelhança. Eu olho e eu fico parecido. Como que eu fico parecido? Eu vou pensar o que Deus pensa. Eu vou desejar o que Deus deseja. Eu vou praticar o que Deus pratica. Palavras, ações. Eu vou começar a olhar para Ele e eu vou começar a seguir os passos dEle. Nós precisamos de gastar tempo com a palavra. Encontrar Jesus Cristo nos evangelhos. Encontrar Jesus Cristo por toda a Bíblia. Como Ele fala. Como Ele se move, como Ele obedece, como Ele ama, como Ele cuida, como Ele trabalha, como Ele adora. E nós seremos gradualmente transformados à imagem do Senhor. Seja o que for, não podemos esquecer disso. Seja o que for que você contemplar na vida, você vai se parecer com isso. E se você contemplar muita coisa daqui da terra, você vai se tornar cada vez mais terreno, cada vez mais mundano. Nós precisamos recolocar o nosso pensamento e o nosso olhar nas coisas que são lá de cima. A primeira imagem que vem no nosso coração, na nossa mente, quando nós pensamos em Deus, é a medida daquilo que você conhece dele. Uau! Isso é muito importante. Quanto de Deus a gente conhece? Pode ser que a gente passe uma vida toda contemplando ou imaginando a figura de um Deus aquém do Deus verdadeiro e maravilhoso que nós servimos? Pode ser? Sim. Não tem meio caminho, não tem meio termo. Irmão, se você quer intimidade com Deus, você precisa aprender a contemplar. Pegue a Bíblia. Ouça Jesus falando. Ouça os episódios, entre na história, contemple os movimentos de Jesus quando ele andou na terra, com que Jesus se parecia, como ele fazia.
Sabe quando Paulo diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que vai instruir, admoestar, em toda sabedoria, em toda graça. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, no nosso coração, consumir o nosso olhar. Nós só seremos transformados à imagem de Jesus Cristo e o adoraremos semelhantemente quando nós estivermos contemplando, pensando e agindo como Ele. Se nós contemplamos a glória de Deus, como Paulo escreveu, ela, sem dúvida, nos transformará. Quando contemplamos a glória do Senhor, somente quando contemplamos a glória do Senhor. Romanos 12:2 diz assim, não sejam conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade de Deus. Você quer ser cheio da plenitude, cheio do conhecimento de Deus, experimentar a vontade de Deus para você, para a sua vida? Gaste tempo, medite no Senhor, medite, gaste tempo. A minha rotina é o que nós fazemos bastante aqui na nossa casa de oração. Nós pegamos a Bíblia, dialogamos com Deus, falamos com Ele de volta a palavra dEle. Não tem outro lugar para nós. Vida de intimidade com Jesus vai nascer de vida de intimidade com a palavra. Vida de intimidade com a palavra. E eu quero fechar essa sessão agora te dando algumas dicas práticas de como você pode praticar isso diariamente e construir uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Você precisa entender uma realidade. Vida de oração não é para a pessoa do lado. Não era para Paulo. Não era só para Jesus. Vida de oração e meditação na palavra é para você. Alimento como a água e a comida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nós precisamos, se queremos viver a intimidade com o Jesus da Bíblia, gastar tempo com Ele. Vida de oração e meditação é bíblico. Jesus nos disse isso e encorajou muitas vezes. Medita na minha palavra. Isso era o segredo da vida de Davi, Salmo 119. Ele passa 170 e poucos versículos enfatizando na lei do Senhor eu medito. Os seus mandamentos eu guardei. Sua lei está no meu coração. Quando eu deito, eu penso nelas. O Senhor nos chama para esse lugar, biblicamente. Contemplar e ser transformado é entendido como meditação. Então, nós meditamos na palavra de Deus. E eu gosto muito, depois você lê Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Uau! E nem se detém, mas antes tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Uau! Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Senhor é belo e o Senhor é grande. Salmo 145 nos fala que a sua majestade é cheia de esplendor. Uau, você já parou para meditar o que significa esplendor da sua majestade? Que quanta beleza, riqueza e grandeza tem em um que é o teu Deus, teu noivo, e que quer que você conheça. Você já parou para meditar em Apocalipse 4, que descreve a sala onde ele habita? A intensidade das emoções que pulsam no seu coração? Nós precisamos meditar nas obras do Senhor. Davi contemplou a beleza de Deus e foi isso que a gente viu agora há pouco. E ele foi classificado como o homem que agradou tanto Deus, que Deus falou, o teu trono vai permanecer para sempre.
Isso é, a forma que você liderou, a forma com que você me amou, a forma com que você esteve comigo, permanecerá para sempre. Ai, eu amo isso de paixão. Precisamos contemplar a glória, contemplar as emoções do Senhor. E eu quero passar rapidamente com você por 7 maneiras como nós podemos contemplar a glória do Senhor na sua vida diária. Veja bem, número 1, adorando corporativamente. Na igreja, quando você está na igreja adorando junto com o corpo, não cante desconectado. Realmente cante fazendo menção e fazendo significado daquilo que você canta. Eleve o seu coração. Não perca 1 hora de adoração na igreja porque talvez a música não seja tão legal. Esquece a música. Diga para Deus aquelas palavras, seja intencional quando você canta canções de adoração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Faz questão de que você está com atitude de coração se prostrando diante do Senhor. Adore com oração devocional número 2. Estabeleça uma vida de oração com horário. Entregue o teu coração ao Senhor. Quando você orar, você realmente comece a dizer para Ele quem Ele é. Comece a dizer, Deus, Tu és o meu Deus. E em Ti eu confio, estabeleço o meu amor e a minha confiança. Converse como que com um amigo. Declare, proclame as excelências dEle. Diga para Ele quão belo, quão excelente, quão grande e poderoso Ele é. Cultive oração devocional. Número 3, orações de súplicas. Converse com Deus sobre as suas questões. Diga, Deus, eu preciso. Deus, preciso dessa cura, desse milagre. Preciso crescer no conhecimento de quem Tu és. Preciso ser um cidadão mais parecido com o céu do que com a terra, porque eu não sou daqui de qualquer forma. Suplique, converse com o Senhor. Quando você orar em súplicas, foque o seu olhar no trono. Nós não falamos a homens. Nós não conversamos com um Deus que não está aqui na nossa frente. Foque o teu coração no lugar onde Ele está. Converse com Ele como se você estivesse realmente conversando com um amigo face a face. Ele abriu o caminho. Nós podemos entrar. A outra forma que você pode, número 4, intercessão. Peça pelos seus amigos, peça por conversão, peça para que Jesus Cristo volte logo. Peça para que Ele venha fazer as coisas erradas, certas na terra. Ore, interceda pelas questões do coração dEle. Pergunta o que Ele quer que você ore. Interceda. Ore em todo o tempo. Sabe, eu chamo isso de orações de fôlego. Sabe quando você tem aquele suspiro e você fala, oh, eu te amo, Jesus. Faça isso cada vez que você respirar. Cada vez que você lembrar que você respira, lembre-se de dizer, oh, eu te amo. Ou eu amo a tua conexão com o meu coração. Isso te fará íntimo do coração de Deus assim. Faça de Jesus Cristo a primeira coisa que vem na tua cabeça. É um exercício? Yes, é um exercício. Mas nós precisamos. Tenha esses momentos diários, várias vezes ao dia, onde você conecta o teu coração com o Senhor. Adquira o hábito de fazer orações silenciosas. Pegue um momento, especialmente quando você está num lugar relacionado com a natureza, diante do mar, no pôr do sol. Fique quieto. Conecte o seu espírito com o Espírito de Deus. Deixa Ele trazer para você ideias. Deixa Ele encorajar o teu coração. Muitas vezes a gente fala e não para ouvir Deus. Ore em espírito. Ore em espírito. Deixe o Espírito no teu espírito. Ministrar ao teu coração. Há momentos, irmãos, que nós precisamos aquietar a nossa alma, fazer com que o nosso coração se silencie e então nós possamos ouvir. E o 7 é medite na palavra. Estude a palavra, não de uma forma acadêmica somente. Estude a Bíblia. Pegue um versículo, separe cada frase desse versículo, ore alto, leia, parafraseie, transforme esse versículo em oração. Isso faz a gente imediatamente conectar com as coisas lá de cima. Medite na palavra, medite naquilo que o Senhor disse que fará, naquilo que o Senhor disse que ainda fará, naquilo que Ele já fez. Medite nas grandes obras do Senhor. Marque um horário, agende o seu horário de oração. Agende o seu horário de oração.
Não pense que você vai orar porque você é um cristão. Há tantas coisas que entram no nosso dia a dia e nós acabamos esquecendo. Agende, assim como você tem uma entrevista com o trabalho, assim como você tem um appointment com o seu médico, faça uma agenda de oração. Grave, coloque na tua agenda, nesse horário você não atende telefone, nesse horário se alguém quiser marcar, você diz eu estou ocupado. Porque o Senhor não está na correria. Você não vai encontrar o Senhor quando você lembrar de falar com Ele. É diligentemente meditando na sua palavra de dia e de noite. Aleluia! E chegamos ao final desse treinamento. A minha oração é que o Senhor tenha edificado o teu coração e que você tenha saído desse treinamento muito mais desejoso do que você sempre esteve. Muito mais apaixonado por Jesus Cristo do que você jamais esteve. Nós fomos criados para o amor, para intimidade com o coração de Deus. Você foi chamado para interagir com o Senhor e Ele tem um convite à nossa disposição. Vem me conhecer, vem me amar, vem estar dentro do círculo perfeito de amor que eu ocupo com o Pai e com o Espírito. Que o Senhor agracie o seu coração, que a sua jornada de conhecimento de Deus e intimidade com Jesus Cristo, se não começou ainda, comece agora. Que a paz do Senhor, que a doçura do Espírito Santo, que a leveza da comunhão dos santos seja aquilo que ocupe a sua mente e o seu coração. O valor de Deus demanda a nossa adoração. Vamos conhecer o valor de Jesus Cristo. Vamos ser íntimos do seu coração, para que quando nós precisarmos entender o que os céus falam, nós possamos entender. Assim como o Apocalipse 22:17 diz, quando o Espírito e a noiva entenderem o momento, ela intercederá como noiva apaixonada e dirá, vem Jesus, e Jesus virá. Enquanto isso, nós cultivamos uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na palavra, aguardando que o nosso noivo fará tudo aquilo que ele prometeu. Deus abençoe vocês.